Olá, iniciamos mais um Colher de Chá Negócio e Finanças, o seu programa semanal que traz para você dicas a respeito da gestão do seu negócio. E hoje, especialmente, de uma forma muito fantástica para o seu negócio, nós estamos trazendo dicas para você que podem ajudar na condução do seu negócio por um ponto de vista que... Se você falar que nunca parou para pensar de uma forma mais sistemática, mais organizada, talvez seja uma grande oportunidade. Isso porque temos a presença do Mayron Duarte. Tudo bem, Mayron? Tudo bem, João. Que é um dos sócios da Costa Salgueiro Consultoria, uma empresa que tem experiências fantásticas em consultoria de gestão de negócios Brasil afora e de uma forma muito especial, ou mais especial ainda, experiências na parte de logística. Mas antes de iniciarmos a nossa agradável conversa com o Mayron Duarte, veja se esta reflexão, que não é nenhuma ilustração, é uma prática, são comentários que você pode inclusive anotá-los e ver se na sua empresa eles estão sendo seguidos. Veja se isso se adequa para você. Você sabe o que é supply chain? Você sabe como é que está a cadeia de suprimentos do seu negócio, desde o seu fornecedor para insumos, se você for uma indústria que processe alguma coisa, ou se você for uma empresa mercantil que compra e revende produtos? E se você presta serviços, onde de alguma forma a cadeia de suprimentos pode te ajudar? Bem, veja. Toda vez que se fala numa empresa com um departamento comercial muito bem definido, toda vez que se fala numa empresa com as suas questões administrativas, financeiras, contábeis e fiscais muito organizadas, e quando se fala também de uma área industrial que a princípio vai bem, normalmente não se considera a cadeia logística do negócio, ora implementado ou oferecido à sociedade ou aos seus clientes. Bem, quando você pensa que na cadeia logística você pode aumentar a lucratividade do seu negócio, seja por uma maior produção, seja por uma redução de tempos e movimentos desnecessários a uma maior produtividade, cuja reorganização, cuja reavaliação e cujo projeto, que normalmente são muito bonitos e interessantes para uma empresa, podem promover o aumento da lucratividade do seu negócio. Isso aplica-se a uma grande indústria, isso aplica-se a uma loja de material de construção, isso aplica-se a um consultório médico referente às suas entradas, saídas, o atendimento aos pacientes para que o médico não perca tempo. Em tudo há a possibilidade de você, mediante o seu supply chain, a sua cadeia de suprimentos, você verificar onde pode haver ganhos para o seu negócio. Pense nisso e você será mais feliz. O Projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes." "Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Há quase meio século, a Cal Ramos Contabilidade prioriza confiabilidade, comprometimento, ética e atendimento personalizado. Através dos 50 colaboradores preparados para um atendimento diferenciado aos clientes em uma sede própria com amplo estacionamento. Venha nos conhecer.
Rua Alberto Torres, 61 Centro. Telefone 24 2233 8989. Voltamos com Colher de Chá Negócio e Finanças e com a presença do Mayron Duarte, que nos alegra com uma experiência fantástica sobre consultoria de gestão de negócios e especificamente o que nós conduziremos agora neste bloco é da apresentação do Mayron, a formação, como ele chegou a este mercado, o que o conduziu a isso. Para você que é jovem, que nos assiste, você que faz um curso achando que isso talvez de alguma forma, seu curso superior talvez não contribua de alguma forma para você, mas onde a vida pode te levar, mediante a sua garra, determinação e a sua vontade de vencer nesta vida, te permitam chegar. Mayron, conta para nós como é que foi a sua história, a sua formação e como você veio parar em consultoria de gestão de negócios. Bom, João, eu sou daqui de Petrópolis, né? A minha família é daqui, meu pai é daqui de Petrópolis, foi professor da Universidade Católica da Engenharia, talvez muita gente tenha tido aula com ele, professor Eiras, na UCP, e eu estudei aqui em Petrópolis, no Colégio de Aplicação da UCP, e fiz vestibular em 78, e sou engenheiro eletricista. Passei para a UFRJ e fiz engenharia de 79 até 83, engenharia elétrica. Me formando, eu trabalhei um tempo ainda como engenheiro na Bahia, né, assim que eu me formei, e nesse meio tempo eu participei de um recrutamento de uma das grandes empresas de consultoria e auditoria mundial, na época, Arthur Andersen, e eu fui recrutado e entrei nessa empresa. Por que eu saí da área de engenharia? Né? Eu saí da área de engenharia porque na década de 80 estava muito ruim. Estava muito ruim de engenharia aqui no Brasil. Né? Foi um buraco que teve e hoje, 20 anos depois, 30 anos depois, que o Brasil está começando a reverter um pouco isso. Ou seja, engenheiros começaram a ser procurados de novo no mercado. Mas naquela época estava muito ruim. Por isso que eu me direcionei para essa carreira. Né? Agora, uma coisa importante que eu gostaria de salientar é que já naquela época a importância de você saber falar inglês. Não interessava se eu era formado em engenharia elétrica, se eu tinha as melhores notas, não. Mesmo naquela época eu só conseguia entrar na Arthur Andersen, que era uma multinacional americana, porque eu sabia falar inglês. Então isso já naquela época era importante. Então é uma coisa que eu gostaria de salientar para todo mundo. A importância de saber inglês, principalmente hoje, onde você entra na internet, é inglês para todos os lados. Então é uma coisa importantíssima hoje você saber inglês, como já era antigamente. Bom, eu entrei então na Arthur Andersen, trabalhei na divisão de consultoria da Arthur Andersen, que depois se transformou em Andersen Consulting, hoje é Accenture, que é a maior consultoria mundial. Né? Trabalhei lá durante 15 anos. Depois disso, eu trabalhei 2 anos, até em 98, 2000, na Ernst Young, que também é uma multinacional americana. E no ano 2000 eu me associei à Costa Salgueiro Consultoria, que é uma empresa de consultoria de gestão empresarial que já existia na época, cujo sócio na época era o meu amigo de infância, o Luiz Salgueiro. Né? Então nós nos associamos e estamos juntos aí nessa caminhada até hoje. A nossa experiência hoje, a minha experiência específica nessa área de consultoria é 30 anos, né? 30 anos que a gente já trabalha, já tem uma experiência direcionada especificamente na área de consultoria. Consultoria não é uma coisa que você aprende na faculdade, não existe uma escola de consultoria. Você aprende na prática e trabalhando muito. Né? Mayron, deixa eu pontuar aqui para os nossos telespectadores algo muito interessante, muito enriquecedor e que talvez não se observe nos jovens de hoje em dia a mesma dedicação, viu, Mayron? E olhem que destaque interessante que o Mayron fez. Ele fez uma faculdade, se dedicou bem a esta faculdade. Após da faculdade que você se aperfeiçoou na UFRJ, não? Foi, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Perfeito. Me formei no final de 83. Qual foi o seu CR? 9,3. 9,3. É um CR fantástico para um curso de engenharia. Hoje, aqueles que, de alguma forma, mantêm contato com faculdades que exigem muito dos seus alunos, sabem que esse CR exige muita dedicação, muito estudo, existe muito gosto para se dedicar àquilo. Mas não apenas isso.
necessitar ter um outro idioma. Então, veja, jovem, invista em você. Faça com que alguns primeiros anos da sua vida sejam dedicação de estudo. Se isso vai ser um total de 4, 5, 6, 7, 8 anos, dependendo do curso ou formação que você opte ter para a sua vida, não esmoreça, não baixe a sua guarda. Faça com que você precisa realmente inglês. E como a época dele, há quanto tempo tem isso, Mairão? Tem 30 anos, né? Foi 30 anos quando você se formou. Foi, 83. Há 30 anos havia uma necessidade de inglês. Hoje, será que você pode desenvolver inglês e francês, ou inglês ou alemão, ou inglês ou espanhol? O que o mercado que você se propõe a fazer tem mais uma necessidade desse outro idioma, ou até para os seus sonhos pessoais que você possua. Portanto, veja, nós temos trazido aqui no programa pessoas que são extremamente voltadas para o conhecimento cultural, que seja para a vida profissional, mas que também de alguma forma, Mairão, pode ser utilizado na vida pessoal, para você desfrutar, conhecer coisas desse mundo, com o inglês, por exemplo, que é uma linguagem universal. Mas aí você falava para nós que você entrou para a Costa Salgueiro. Sim. A Costa Salgueiro foi em que ano, então? Em 2000. Em 2000 eu me associei ao Luiz Roberto, o Salgueiro, do nome Costa Salgueiro. Perfeito. A empresa já existia. Há quanto tempo? Ela é de 92. De 92. Então hoje ela está com 33 anos. Isso, por aí, mais ou menos. Mais ou menos. Okay. Né? Nós somos amigos de infância, né? Eu e o Luiz Salgueiro, nós somos amigos de infância, estudamos juntos, inclusive no colégio de aplicação. E a trajetória dele foi paralela à minha em consultoria. Eu sempre trabalhando em grandes multinacionais, né, em função da empresa que eu trabalhava, e ele trabalhando em empresas também de grande porte, mas com experiências parecidas. Então, quando nós nos encontramos, resolvemos nos unir e nos associar no ano de 2000, uma coisa muito interessante entre nós dois é que nós temos redes de relacionamento completamente diferentes, o que é uma coisa ótima. Houve um complemento. Porque as pessoas que eu conheço, então, a gente consegue projetos em empresas que vêm do meu lado, em função do meu conhecimento, e por outro lado vem dele, entendeu? Isso é ótimo porque na nossa história, se a gente contar a nossa história, a gente vê como é que a gente é complementar, né, nesse negócio, né? Em função da nossa rede de relacionamento. E consultoria, uma das coisas básicas é isso, você tem que ter rede de relacionamento. Se não tiver, não vai. É muito complicado, entendeu? É muito... porque consultoria é como se fosse um médico. A pessoa, o empresário tem que confiar em você no início, né? E para a pessoa confiar em você no início, você tem que conhecer a pessoa, o próprio empresário já tem que ter notícia de você, de outros trabalhos que você fez. Do êxito que você propôs a outros clientes. Exatamente. Então vai muito de boca a boca, né? Perfeito. Com relação, Mairão, a esta área de atuação hoje da Costa Salgueiro, ela é o quê? Município, Rio de Janeiro? Hoje que eu digo, sim, ao longo desses anos, sim, né? Sim. Bom, vocês já atuaram onde? Nós sempre trabalhamos no Brasil inteiro, né? Eu particularmente, mesmo antes de me associar à Costa Salgueiro, eu sempre viajei muito. Eu sempre trabalhei no Brasil inteiro. No Brasil inteiro e no exterior também. Já fiz projeto, por exemplo, lá em Bogotá e assim por diante, né? Na Costa Salgueiro, nós também sempre trabalhamos fora do eixo, inclusive do eixo Rio-São Paulo, né? Agora, 2 anos para cá, que a gente está mais focando o nosso mercado aqui em Petrópolis, né? Apesar da gente ter alguns projetos fora, mas a maioria agora é aqui em Petrópolis, no Rio, né? Mas na nossa história, se vocês olharem o nosso portfólio, né, de clientes, vocês vão ver que tem muitos clientes fora daqui fora do eixo do Rio Petrópolis e pelo Brasil inteiro. Vocês possuem uma estrutura enxuta. Sim. E, obviamente, quando pegam um projeto que demande mais profissionais, aí vocês trabalham com consultores associados. Como é que nós trabalhamos, né? Sou eu e o Salgueiro, nós somos os sócios da empresa, e dependendo do tipo de projeto que a gente pega, em função da necessidade de conhecimento específico para uma determinada área, ou mesmo do tamanho do projeto, a gente trabalha exatamente como você falou, João, com consultores associados, ou seja, nós temos uma rede de conhecimento de consultores ao longo do Brasil, da mesma forma que eles nos chamam, nós também os chamamos para trabalhar com a gente.
Né? O João também é um exemplo que trabalhou, passou quase 2 anos com a gente lá em Salvador. Sim, exatamente. Né? Um projeto grande que nós tivemos na Braskem, né? Que às vezes a gente, não, mas a Costa Salgueiro é uma empresa pequena, não, mas nós também trabalhamos em empresas grandes. Por exemplo, no caso da Braskem, a maior petroquímica da América Latina. Sem dúvida. Nós passamos lá 2 anos. Lá foi interessante, porque eu fui para lá em função de uma rede de conhecimento que eu tinha. Um sócio que já tinha trabalhado comigo na Anderson Consult, onde eu trabalhei, ele era o diretor de sistemas de informação da Braskem, detectou um determinado problema dentro da empresa na área de descrição de materiais. Né? Como eu tinha participado de um trabalho com ele, tinha experiência nessa área, ele me chamou, me indicou a Costa Salgueiro. Eu fui lá, nós fizemos a proposta e eu fui para lá para passar 6 meses. Acabou que dentro da própria Braskem eu comecei a detectar os outros problemas que estavam acontecendo dentro da empresa e consegui vender um outro projeto dentro da Braskem. E eu fui lá para ficar 6 meses, acabamos ficando 2 anos. Né? E o João passou com a gente, acho que mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano. Cerca de 10 meses, se eu não me engano. Né? Pois é. E vejam, isso foi muito interessante, que o Myron disse que quando uma consultoria pega um projeto maior e que nós éramos naquela época, se eu não me engano... 10 pessoas. 10 consultores, Isso. mais 2 engenheiros, o arquiteto. Tinha uma equipe muito grande lá. E foi algo realmente muito interessante. Eles, enquanto donos do projeto, que pegaram profissionais que possuíam alguma possibilidade de agregar valor a este projeto e nós fizemos parte disso. Foi algo realmente muito interessante, marcante e muito gratificante. Né? Foi uma experiência realmente fantástica ter participado desse projeto de consultoria na Braskem. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo comercial e vamos pedir ao Myron que vá começando a pensar para nós sobre os êxitos do supply chain, aquilo que comentamos na nossa reflexão, onde a Costa Salgueiro contribuiu para muitas empresas aumentarem suas lucratividades através de um aumento de produtividade com a redução de tempos e movimentos. Até mais, voltamos em breve. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria. Gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Há quase meio século, a Cal Rames Contabilidade prioriza confiabilidade, comprometimento, ética e atendimento personalizado. Através dos 50 colaboradores preparados para um atendimento diferenciado aos clientes, em uma sede própria com amplo estacionamento. Venha nos conhecer. Rua Alberto Torres, 61 Centro. Telefone 24 2233 8989. Voltamos com Colher de Chá e hoje de uma forma especialíssima. Eu diria de uma forma produtiva, viu, Myron? Sem fazer qualquer jocosidade com o assunto, muito pelo contrário, trazendo para você, telespectador, a importância da produção no seu tempo, no seu trabalho, nos seus negócios. E nós ficamos, Myron, no outro bloco, de deixar a pergunta para você. Supply chain, economia, otimização, êxito. O que é que você tem a falar para nós sobre essa questão? Quando a gente fala de supply chain, é o que a gente fala em português, a cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos não é só a logística, ou seja, não é só a distribuição dos produtos para fora das empresas, mas é toda uma preparação que você tem que ter dentro da sua empresa, da melhor forma de comprar,
da melhor forma de receber o material, da melhor forma de armazenar esse material e, mais importante, da melhor forma de pegar este material para você levar para a sua expedição e para você distribuir. Às vezes nós nos deparamos com alguns casos onde nós somos contratados para implementar um sistema de gestão integrada, ou seja, nós somos contratados para auxiliar a implantação de um sistema de informática. É isso. Só que quando você vai implantar um sistema de informática, não é simplesmente você chegar e treinar os profissionais que trabalham para você a usar telinhas. Usar telinhas é a coisa mais fácil que tem. Você tem que preparar a sua empresa para você receber esse sistema. E uma das coisas, exatamente. Né? Uma das coisas que a gente se depara é quando problemas justamente na área de armazenamento e de distribuição do material e organização de todo o fluxo dentro da empresa. Porque quando você vai implantar um sistema, ele já tem os processos amarrados dentro dele. E a empresa, teoricamente, já tem que ter aqueles processos, vamos dizer assim, preparados para receber aquele sistema. Então, o que a gente depara é o seguinte, às vezes a gente tem que atrasar um pouco a implantação do sistema, justamente porque a empresa não está preparada ainda vamos dizer assim, numa parte anterior a isso, que é a organização interna. Isso faz toda a diferença. Total. Né? Eu vou aproveitar, Marão, mais uma vez aqui pontuar um fato assim, relativamente recente no Brasil, para os nossos telespectadores, e que tem tudo a ver com o que o Myron está explicando assim em detalhes para você neste dia. Nos anos 90, aproximadamente, veio o boom das empresas.com. Você lembra disso, Marão? Sim. Todo mundo queria vender. Não, internet, que coisa fantástica, bota na telinha, conforme o Myron falou aqui, bota meu produto, meu preço e tal, não sei o quê, e que eu mando bala nisso e você vai receber o produto. Tá bom. A maior parte, quase que a totalidade, salvo uma ou outra empresa.com que se propunha em vendas pela internet, conseguiram sobreviver. Por um único motivo. Após o pedido, a solicitação na telinha, como é que eu faço isso chegar no cliente? Aí as empresas tiveram uma decepção muito grande, porque não havia apenas a possibilidade de ter um bom ERP, que daqui a pouco falaremos sobre um ERP, um sistema de gestão integrada que te gere um pedido ou coisa parecida, te permita a compra. Mas como eu faço isso sair daquele local? Como eu sei que o pedido que entrou na tela realmente tem o produto disponível? E se ele pode chegar no tempo hábil pré-estabelecido pelo próprio marketing da empresa? E aí, em função disso, eu me recordo que o hoje falecido Antônio Hermeiro de Moraes uma vez passou uma entrevista dizendo que essas empresas foram avaliadas com milhões e milhões de dólares, as empresas.com, e ele disse o seguinte: como essas empresas podem, com tão pouco tempo, sem ativo algum, essas empresas não possuem ativos, ter um valor tão grande e não puderam ainda apresentar o seu trabalho ao mercado? E ele estava certo, porque realmente as empresas não se sustentaram, uma boa parte delas. Você lembra disso, Marão? Sim, lembro. E foi realmente um escândalo no Brasil, a história dos .com, da forma que eles iniciaram. Nós tivemos um cliente, uma franquia, né? Tem até lojas aqui em Petrópolis, e na época, mais ou menos no início dos anos 2000, 2002, nos contratou exatamente por conta disso, porque eles tinham um centro de distribuição onde eles recebiam todos os produtos, né? E eles estavam querendo justamente entrar nessa área de internet. E eles começaram a ter esse problema, porque eles estavam misturando o estoque da internet com o estoque das lojas. Já era. Então o cara comprava e ele não sabia de que estoque ia pegar. E resultado, eles estavam tendo reclamações e não conseguiam entregar, foi um problema sério. E aí vem as ações, vem Exatamente, os PROCONs. A gente foi contratado justamente para isso, para organizar o centro de distribuição e criar toda a estratégia, ou seja, o que ia para o .com dele e o que ia para as lojas. Tá bom. Myron, agora faz um grande favor para os nossos telespectadores. Conta para nós alguns exemplos bem claros, com assim uma linguagem muito fácil para se entender o que uma cadeia de suprimentos bem definida, por experiências que vocês tiveram, aumentar uma produtividade sensivelmente só por procedimentos. Pois é. É uma técnica, né, que a gente aprendeu ao longo do tempo, chamada produtividade industrial. Não adianta só você
ter bom departamento de compra, ou seja, comprar vamos dizer, ao preço bom, você conseguir distribuir essa mercadoria de uma forma legal e ágil. Você tem que pensar no teu tempo de fabricação. Isso faz parte da logística da tua cadeia de suprimentos. Eu fiz um projeto de uma fábrica de armas, onde nós fomos contratados porque eles estavam achando que estava demorando muito para produzir. Em que ano isso? Isso foi em 98, não, foi mais ou menos 98, 99. Perfeito. 98, 99. Não, minto, 98, 99 não, é errado. 92. Foi 1992 isso. Foi antes disso, Okay. Foi antes disso, quer dizer, naquela época se pensava nisso. E uma determinada espingarda, né, que era fabricada, demorava 57 dias para ser fabricado. Quando nós saímos do projeto, essa mesma espingarda demorava 5 dias para ser fabricada. Imagina o tempo que você economiza, desde o momento que você recebe o pedido até a entrega. Você consegue vender muito mais. E isso basicamente foi feito simplesmente com tempos em movimento, ou seja, mudança de máquina de lugar, né? Basicamente mudança de máquina de lugar e mudança de fluxo do material de dentro da linha de produção. E nessa mesma época, hoje é interessante porque a gente tem hoje os terminais, é tudo muito fácil. As empresas se comunicarem, às vezes você tem uma empresa, uma filial do Rio Grande do Sul, falando ao mesmo tempo com uma filial de Recife. Antigamente não era assim. Então, eu me lembro na época que, por exemplo... um telex? Não, e mesmo assim, por exemplo, você tinha um problema, o teu carro batia. Então você tinha que acionar o seguro. Você ligava para o seguro, a menina anotava num papel e ela tinha que pegar esse papel e mandar para uma outra sala. Então, o mesmo processo para liberar o teu sinistro demorava 5, 6, 7 dias. Por quê? Porque aquilo ia de mesa em mesa. O boy tinha aquelas caixinhas de entrada e saída, os boys passavam. O que a gente fazia naquela época? Eles contratavam a gente para diminuir também, a gente chamava isso de produtividade administrativa, e a gente simplesmente pegava as mesas das pessoas e colocava uma do lado da outra. Então a pessoa que recebia o telefonema, ela simplesmente recebia o telefonema, anotava no formulário e passava para a mesa do lado. E a mesa do lado era a pessoa que tratava daquele assunto. Então, ao invés de isso estar numa outra sala, a gente simplesmente... Isso é o custo zero, porque simplesmente você mudava as pessoas de lugar, né? Então, tem muitas atividades que às vezes a gente se encontra nas empresas, que a gente chama de atividades que não agregam valor. Sim. É atividades que as pessoas fazem e simplesmente, se você eliminar aquela atividade, o tempo melhora, você aumenta a sua lucratividade, diminui o seu tempo de trabalho a custo zero. Já fizemos um estudo, por exemplo, descobrimos que uma pessoa estava andando 2, 3 quilômetros por dia e fazia todo dia 2 horas extras. Simplesmente mudamos uma janela de lugar e ela parou de andar esses 2, 3 quilômetros. Aumenta a produtividade, diminui a hora extra, aumenta o lucro da empresa, são as vantagens. Agora, mais uma vez, Myron, explicar para os nossos telespectadores, para que você tenha uma ideia assim mais concreta, antigamente no Brasil, a gente está falando aqui cerca de uns 30 anos, você tinha algumas diretorias numa empresa. Então, pega uma indústria, você tinha o diretor industrial, você tinha o diretor comercial e você tinha o diretor administrativo e financeiro. Aí falava para esse administrativo e financeiro o seguinte, aquele estoque almoxerifado lá, cuida disso, dá uma olhadinha nisso aí pra gente. E esse camarada administrativo e financeiro tinha lá algum zelo sobre esse assunto. E que talvez não fosse o suficiente, né? Não por incapacidade, mas falta do domínio da matéria e de uma dedicação permanente, que o supply chain dá um trabalho muito bonito para você implantar e reorganizar. Depois que ele entra no automático, a lucratividade vem. Bem, de um tempo para cá, o Brasil começou a acordar com países de primeiro mundo, no sentido de que essas diretorias poderiam ter as 3 citadas, industrial, comercial e administrativo financeiro, e uma diretoria de logística, justamente para que essa cadeia de suprimento pudesse vir a atender às demandas que suprissem em tempo hábil a sua necessidade de produção, sua necessidade de entrega, o seu armazenamento, tudo aquilo que absolutamente tudo tem a ver com a essência do teu negócio, que é produzir alguma coisa, que é um processo administrativo, que é para você fazer aquilo caminhar. E por isso, Myron, você acha que hoje o Brasil está nas suas empresas as grandes talvez, né? Eu até responderia, mas as médio e pequenas empresas, o pessoal tem o conhecimento da importância do supply chain? Olha, uma das coisas que a gente nota é a dificuldade que os empresários têm de tirar, vamos dizer assim, 1 hora ou 2 horas por semana, ou mesmo reuniões, ou fazer uma parada mensal para pensar sobre o seu negócio.
ele pensa na vida dele, nas contas que tem que pagar e no operacional, mas tem que pensar no estratégico. E uma das coisas que a gente nota é que como às vezes os gerentes das áreas, eles não são acostumados, principalmente de pequenas e médias empresas, né? Eles não são acostumados a parar e pensar e discutir sobre a empresa, a gente nota que isso é um pouco deixado de lado. Sim, né? Sem dúvida. E às vezes a forma como os empresários acompanham o dia a dia da empresa não é de uma forma metodológica, ou seja, eles não sabem aonde olhar, eles ficam olhando em detalhes e não olham o todo. Para você conhecer a sua empresa, você tem que olhar o todo primeiro, para detectar onde é que tem os problemas, e aí você descer do detalhe. Não é de cima para baixo. Sim, e uma das coisas que a gente não é de cima para baixo, é de baixo para cima que você tem que analisar a partir do momento que você detecta um problema, né? Ok. E uma das coisas que a gente nota dentro das empresas, falando dessa área de cadeia de suprimentos, ou toda essa área de compras, de armazenamento e de entrega de produto, isso é um pouco deixado de lado. Tem umas coisas importantes que o empresário tem que dar uma, vamos dizer assim, que chama mais atenção, ele tem que prestar mais atenção, que tipo de materiais ou que tipo de produto ele tem que dar um esforço maior para gerenciar. Existe uma classificação chamada classificação ABC, onde se diz o seguinte, isso é fato, 80% dos produtos ou materiais de uma empresa que gera maior receita corresponde geralmente em 20% da quantidade, ou seja, se você tem 100 produtos da sua empresa ou 100 materiais que você usa para você vender, eu garanto para vocês que desses 100, 20 deles são os que custam mais para você, enquanto 80 não. Então é muito mais importante você ter uma gestão precisa em cima de 20, e é muito mais fácil você olhar 20 do que olhar 100, do que olhar 80. Então procure descobrir na sua empresa quais são esses 20%, ou quais são esses 20%, e você vai ter uma surpresa. Legal. Pessoal, com certeza a gente consegue apresentar êxito. Qualquer consultoria a você empresário no tocante à sua gestão de materiais. E também gestão administrativa dos seus negócios, porque você pode estar perdendo tempo com alguma coisa. E no próximo bloco, a importância disso é tão relevante que o Myron falará para nós sobre a coisa talvez que seja mais importante, mas pouco avaliada dos negócios, que é o armazenamento. Você se preocupe que não falte produto, não falte matéria-prima, não falte um insumo, né, Myron? Às vezes comprando até mais, porque não está preocupado com estoque mínimo, estoque máximo, falaremos depois também sobre cálculos da logística, mas quando você está comprando, você não está preocupado com a forma de armazenamento, recursos e quais as decorrências de um mau armazenamento podem trazer prejuízos para você. Fique conosco, até mais. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes." "Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve." E joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Há quase meio século, a Cal Ramos Contabilidade prioriza confiabilidade, comprometimento, ética e atendimento personalizado. Através dos 50 colaboradores preparados para um atendimento diferenciado aos clientes em uma sede própria com amplo estacionamento. Venha nos conhecer. Rua Alberto Torres, 61 Centro. Telefone 24 2233 8989.
Voltamos com Colher de Chá, Negócio e Finanças, hoje com a produtividade em alta, falando sobre a cadeia logística, com a alegria de recebermos aqui o Mayron, que é um dos sócios da Costa Salgueiro Consultoria, que está nos dando dicas preciosíssimas a respeito da cadeia de suprimentos. E, Mayron, no bloco anterior, nós deixamos você aqui com o exercício de pensar para nós e para os nossos telespectadores sobre o que ocorre quando o armazenamento não é adequado a uma empresa, seja qual for o tipo de empresa. Bom, uma das coisas, vamos dizer, de cara que dá problema se o armazenamento não for adequado é que você não consegue encontrar o item. Né? Isso é... Eu compro e não acho. Exatamente. Você compra, armazena, aonde? Onde? Né? Então, primeira coisa, você tem que ter um cuidado extremo de onde armazenar o item, para você saber localizá-lo. E isso passa por você fazer uma localização precisa. O que é uma localização precisa do seu item? É você, no seu almoxarifado, nas suas estantes, você nomear cada uma das estantes. Estante A, estante B, estante C, rua, arruamento, bairro, endereço. Okay. Né? Quando você vai visitar alguém, a primeira coisa que você pergunta, eu não sei onde é que você mora. Qual é o teu endereço? Rua tal, número tal, bloco tal e apartamento tal. O que é o nosso apartamento que nós moramos? É um escaninho dentro da estante. Então, nós no dia a dia fazemos isso. Então, vamos fazer isso também na nossa empresa. Né? Isso é uma das coisas primordiais, que a gente vê muita falha nisso. Né? Muita falha nisso. E possibilidade de um sistema chamado ERP, Enterprise Resource Planning, que é são recursos de planejamento integrado. Um sistema de gestão integrado. Né? Sistema de gestão, que te permite ler onde está aquele produto que você quer pegar lá no próprio sistema. Está na rua tal, a stand tal, o escaninho tal, o pallet tal e por aí afora. Isso em alguns tipos de negócio faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença você fazer essa localização. Né? Outras coisas que a gente também nota é quando não há um processo, não há uma norma, um procedimento dentro da empresa de você... O que fazer com os itens obsoletos ou o que fazer com os itens que já estão ultrapassados. Não se esqueçam que aquilo, quando está no seu almoxarifado, no seu local de armazenamento, esses itens eles podem estar estragados, ou seja, você tem que ter um controle, às vezes, com data de validade, você tem que saber se aquele item já está obsoleto ou não, e imediatamente ter uma norma para saber o que fazer com aquilo. Ou jogar fora, ou vender, ou alienar, porque aquilo ocupa espaço e aquilo atrapalha de você encontrar os outros itens dentro do seu almoxarifado ou das suas estantes da sua loja. Ok, né? Então veja, Mayron, só para que a gente possa literalmente contar aqui, quando não há um armazenamento adequado no seu negócio, o que pode trazer de prejuízo. Em primeiro lugar, você compra e não acha. Isso. Quando você compra e não acha, ele ficou parado, ele pode cair na obsolescência. Você vai comprar outro pensando que não tem. A obsolescência se dá por uma data de validade, por um produto que saiu da moda, por algo que estragou, algo que sujou, algo que empoeirou. Então, são vários os motivos da obsolescência. Quando eu caio na obsolescência, eu não posso mais vender aquele, eu tenho que comprar outro. E aí, este atual, ele ocupa meu espaço físico, diz no meu CMV, o custo de mercadoria vendida, lá no seu estoque, que eu tenho determinado produto, mas que eu não mais tenho condição de transformar aqui no comercializável. Quais outros itens a gente pode elencar como problemas do armazenamento ainda? Bom, prejuízo financeiro, por aí afora. Claro, prejuízo financeiro e você ocupar espaço que você poderia, às vezes você armazena os outros itens de uma forma não correta, porque você não tem espaço graças a esses outros itens que estão ocupando espaço indevidamente. Redução de mão de obra, quando eu tenho tudo muito bem armazenado, isso ocorre? Sim, porque você vai direto no ponto. Você não vai precisar perder tempo procurando aonde está o item armazenado. Você sabe exatamente onde você vai localizar. Eu queria dar um exemplo que você falou do item especificamente para lojas e confecções. A gente tem muito em Petrópolis, é um caso que aconteceu com a gente, né? Saiu da moda, né? Isso. Saiu da moda. Saiu da moda. Eu vendia 1.000, achei que tinha que ter um estoque de 1.500, acreditava na venda, 500 estão lá parados, saiu da moda. Não vende mais. Moda. Teve um caso que era uma confecção aqui em Petrópolis, confecção e lojas, estava endividada, e nós descobrimos que existia um quartinho, né? Que não era um quartinho, era um quarto razoável, cheio de roupa lá dentro.
Mas o que essa roupa está fazendo aqui? Não, são roupas que saíram da moda. Mas há quanto tempo? Não, sai da moda, a gente guarda aqui. Sabe? Vamos fazer um inventário Não, eu não sei exatamente. Vamos fazer o inventário? Vamos. A gente pegando... Aí nós fizemos o inventário. Aquilo pagava 80% da dívida. Ou seja, tem que tomar muito cuidado com isso. Saiu da moda, tem que decidir o que vai fazer. Não coloque no quartinho, porque senão vai esquecer. Isso a gente encontra em várias circunstâncias, em várias empresas aqui em Petrópolis. Perfeito. Tá? Eu diria até o seguinte, Marão. Saiu da moda, tem que saber o que vai fazer. Mas olha, há um passo anterior dentro da cadeia de suprimentos, né, Marão? No teu plano de negócio, na tua produção, elencando que aquilo será produzido, um estudo para a quantidade mais adequada. Sim. Porque a assertividade, lá os 100% dizendo que tudo que você vai produzir será vendido em 100%. E no tempo que a sazonalidade do ano, da estação do ano, te permita, não vai acontecer essa assertividade em 100% em todos os itens. Entretanto, você não precisa fazer com que 80% de uma dívida ou do teu endividamento esteja no estoque obsoleto, que você não tem mais o que fazer com eles. Agora, Myron, a gente estava elencando os itens a respeito de um armazenamento inadequado. E tem um outro também que a gente não pode esquecer, que é muito importante, que é a velocidade de um inventário, que isso é um parto para as empresas. Sim. Isso aí é algo terrível que o empresário não consegue resolver de forma alguma. Pois uma das coisas importantes, com questão de inventário, é o seguinte: você tem que fazer um inventário, vamos dizer assim, um inventário completo, tá, para você alimentar o seu controle de estoques. Agora, uma coisa que eu recomendo é fazer o que a gente chama de inventário cíclico. Aí eu volto de novo naqueles itens que são os 20 itens que correspondem a 80% do seu custo. Negócio. Você vai contar 20 itens mensalmente, por exemplo, que são aqueles que vamos dizer assim, que doem mais no seu bolso. Se preocupe com eles. Os outros, você conta de 3 em 3 meses, alguma coisa assim. Agora, esses que doem no teu bolso, descubra quais são esses itens e tenha um controle efetivo deles. Porque é muito mais fácil você contar 20 do que contar 100 de forma errada. Outro detalhe, que é o inventário que, imediatamente encerrado, devido ao mau armazenamento, ele foi feito errado. Exatamente. Porque você tem materiais espalhados, o mesmo material em várias localizações, e você não sabe onde é que esses caras estão. Outra coisa que eu também, que é uma dica que eu vou dar para você, né? Empresário aqui de pequenas, médias empresas, quando vocês forem emitir o relatório para contar o inventário das suas lojas, este relatório, que vai auxiliar a contagem do inventário, não pode ter a quantidade de itens. Tem que ter simplesmente a localização, se possível, a descrição de item e um espaço em branco para a pessoa escrever o que contou. O que a gente cansa de ver é o pessoal emitir o relatório de inventário e o relatório já tem a quantidade escrita. Inventário já é uma coisa chata. O cara vai repetir aquele valor. Ninguém gosta. Então, não deixe sair a quantidade no inventário, na listagem de inventário. Pessoal, está muito interessante essa conversa com o Myron. Ele está dando dicas preciosas, práticas para o teu dia a dia, para o teu momento, que se você, empresário, já não se envolveu com dificuldades semelhantes a essa, não está se envolvendo, eu tenho uma notícia para você. Vai chegar o momento de você se envolver com uma dificuldade dessa, caso você não tenha o zelo necessário. E aí, nós falaremos no próximo bloco, pedindo a orientação do Myron, sobre quais ferramentas você pode ter no seu negócio para uma conferência, conforme ele falou, que tem técnicas para isso, e nós vamos comentar no próximo bloco. Fique conosco, até mais. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes." "Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes.
com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria. Gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Há quase meio século, a Cal Rames Contabilidade prioriza confiabilidade, comprometimento, ética e atendimento personalizado. Através dos 50 colaboradores preparados para um atendimento diferenciado aos clientes, em uma sede própria com amplo estacionamento. Venha nos conhecer. Rua Alberto Torres, 61 Centro. Telefone 24 2233 8989. Olá, voltamos com Colher de Chá Negócios e Finanças e, infelizmente, Mayrão, nós estamos no último bloco. A gente vai ter que agora aproveitar, rápido, né? Pô, muito rápido, olha, um assunto muito interessante, muito bom. Eu tenho certeza que, como nós usamos essa expressão em todo o programa, você está bebendo de canudinho até a última gota. Mas se não tiver, experimente e faça, porque você pode aplicar detalhes assim que estão sendo passados aqui de uma forma muito relevante no seu negócio. Mayrão, a gente ficou de comentar para este bloco agora a respeito de uma relação de conferência sobre inventário, sobre balanço que nós chamamos. E você havia dito que a dica que você deu de não entregar uma relação para quem vai contar o estoque que já tem a sua numeração. Explica para o pessoal a quantidade, desculpe, a relação sim, mas não a quantidade. Explica para o pessoal sobre a conferência cega. Rapidamente, como é que funciona uma conferência cega? Tanto para receber mercadoria quanto para o inventário. Bom, ainda mais se for pistolado, por exemplo. Uma coisa que você tem que fazer quando você faz o inventário é primeiro você organizar os seus itens, para você garantir que que você garantir que os seus itens iguais estejam em locais conhecidos, ou que seus itens iguais estejam perto um do outro para facilitar a contagem. O modo correto de você fazer uma contagem é você fazer não só uma, mas fazer duas contagens. E se a segunda contagem é diferente da primeira, você conta de novo, tá certo? Você tem que tomar muito cuidado com isso. E assim que você acabar o inventário, atualize o seu sistema, tá? Atualize o seu sistema. Se você puder usar, então, se o seu sistema já permitir você usar código de barras, é muito mais rápido você contar com a pistola, que você vai ler o código de barras, contar e digitar a quantidade. Ou, dependendo do tipo de produto, pistolar um a um, que ele já vai somando. Sim, já vai somando, e você não perde tempo com isso. Não perde tempo com isso. Uma das coisas que aí já são empresas, vamos dizer assim, um pouco mais de maior porte, né? Onde você tem localizações específicas para você armazenar um item, e neste item você não consegue colocar o teu código de barras. Ou porque ele está fora de embalagem, alguma coisa assim. Então, uma técnica, isso é uma técnica para você usar o teu código de barras, tá? Mesmo aquele item que não tenha o código de barras, por exemplo, parafuso, alguma coisa assim, você coloque ou na prateleira ou do lado da prateleira o seu código de barras e você pistola ali e conta. Pistola e conta. Ou seja, não necessariamente o teu código de barras tem que estar anexado ao produto. Tá certo? Depende da atividade. Isso. Olha, para que vocês tenham uma ideia, o que geraria então esse... Porque eu fico imaginando, Mayrão, que o empresário agora que nos assiste está falando assim, poxa, eu tenho que fazer tudo aqui, por onde eu começo esse negócio? Veja, você tem formas e métodos de trabalhar, principalmente os itens que são os de necessidade de maior vigilância, porque sustentam o teu negócio. São de classe A que a gente chama. Sim, te dão a maior rentabilidade, te dão a maior atenção, te dão o maior desembolso de caixa. Por outro lado, quando você para pensar que a tua organização do teu estoque, para você saber depois a tua próxima compra no teu fornecedor, o teu próximo pedido, você não comprando demais, para você não capitalizar a tua prateleira, o teu estoque, para que você não tenha itens obsoletos ou que tenham saído da moda, você passa a ter métricas, e na verdade logística vem do radical log, que significa cálculo, que você calcule corretamente aquilo que vai se adequar à tua próxima necessidade de compra, para que você não tenha um estoque, pelo próprio exemplo que o Mayrão deu, de um cliente que passou um dia que 80% do endividamento dele estava num estoque
obsoleto. Isso realmente não é o caso. E, Myron, quando você diz assim que algumas empresas médias e tal e menores, eu conheço algumas, não são uma nem duas, algumas, que têm faturamento de aproximadamente 100 milhões de reais ano e não atingiram esse objetivo ainda. Sim, não é verdade. Tanto que às vezes nós somos contratados, nós somos convocados para auxiliar nesse tipo de coisa. Sim. Né? E uma coisa que a gente nota também, isso acontece em grandes empresas também, é o seguinte, você tem que saber a quantidade que você deve comprar, né? E a hora que você deve comprar. Né? O que a gente chama de ponto de pedido. O que é o ponto de pedido? É quando o item chegar numa determinada quantidade, você tem que comprar. Né? Só que, o que acontece? Esse ponto de pedido e a quantidade que você vai comprar, você não tira isso da sua cabeça. Isso é conta. Isso é uma conta que você faz. Porque isso depende da sua média de vendas ou da sua média de utilização daquele determinado produto para fabricar o seu produto, se não é o produto vendido diretamente, do tempo que o teu fornecedor demora para entregar. Se é um produto importado. Exatamente, enfim, exatamente. Okay. Então, o ponto de pedido, você tem que considerar, quando você compra, ele está numa determinada quantidade, até ele chegar, esse teu ponto de pedido já diminuiu, porque você consumiu. Então, você tem que fazer uma conta correta. O teórico é o seguinte, quando seu estoque tiver zero, tem que estar chegando a mercadoria. Mas é melhor, então você tem que fazer essa conta. Mas é melhor um estoque mínimo com alguma garantia. Você faz o estoque de segurança, quer dizer, mas uma coisa que eu gostaria que você prestasse atenção, empresário, é o seguinte, ponto de pedido e quantidade a comprar é contar. Não tire da sua cabeça que você ou vai ter falta ou você vai ter um estoque muito alto. Sim. Então é conta, tá? E um detalhe, gente. Qualquer um deles ter falta ou ter um estoque em excesso é prejuízo para o seu negócio. Se faltar, o cliente vai te procurar, você vai produzir alguma coisa, você não tem aquele produto e você deixa de vender. Se sobrar, eu estou capitalizando estoque e há um consenso entre nós, com você, telespectador, que hoje capitalizar estoque, não transformando qualquer duplicado ou qualquer dinheiro no banco que você possa ter, ou lucratividade do seu negócio, lá na última linha do seu negócio, que de todas, de tudo que falamos até agora, é o que mais nos interessa, falar da última linha do seu negócio, que você também terá prejuízo. Portanto, eu diria para você que estar atento à sua cadeia de suprimentos é algo assim fantástico para você. Mas, Myron, você tem um tempo agora para se dirigir aos nossos telespectadores para deixar o seu momento colher de chá. Registrando de antemão, Myron, que bom, quantas dicas práticas para uma empresa de consultoria com o nome que tem a Costa Salgueiro e que a gente recomenda, pessoal. Qualquer coisa que você necessite e que também, enquanto o Myron estiver deixando o momento colher de chá dele, aparecerá os telefones da Costa Salgueiro, como o site da Costa Salgueiro, caso você tenha alguma necessidade. Então, o momento colher de chá é seu para os nossos telespectadores. Para complementar um pouco esse assunto de gerenciamento do seu negócio, né? É importante você ter um sistema informatizado hoje, é imprescindível você ter isso no seu negócio. Agora, uma coisa que a gente nota e que a gente vê que isso acontece frequentemente, os empresários, eles sempre falam assim pra gente, quando a gente chega, eles estão com algum problema, o sistema é ruim, Não, o sistema não é ruim. Ele simplesmente não está sendo utilizado na sua potencialidade. Então, uma das coisas que nós fazemos é o que a gente chama de recuperar o sistema de gestão. O que é recuperar o sistema de gestão? É ensinar a você e a seus funcionários utilizarem corretamente o sistema. Eu garanto a vocês que qualquer que seja o sistema que tenham na sua loja, na sua indústria, no seu comércio, no seu bar, no seu restaurante, eu garanto para vocês que vocês só utilizam 20% a 30% deles. Vocês têm que colocar informações corretas e você saber utilizar. Não adianta vocês ficarem preocupados com clipes ou com canudinho do seu negócio. Olhe primeiro de uma visão macro e consolidada. Para isso, você tem que montar alguns indicadores de desempenho que os próprios sistemas mostram isso para você. Só que você tem que saber aonde esse sistema
mostra isso para você e de que forma você tem que alimentar esse sistema. Tá certo? Então eu tenho certeza que você, utilizando melhor o seu sistema, o alimentando de uma forma correta e transformando dados em informações, eu tenho certeza que você vai, vamos dizer assim, usufruir muito mais e o seu negócio vai crescer. É uma das coisas que a gente sempre fala quando chega nos clientes, o João. O que eu preciso? O que eu preciso para entender o seu negócio? Eu preciso dos dados que você tem e nós vamos transformar esses dados em informações. Eu te garanto que vocês têm todos os dados necessários para vocês analisarem os negócios de vocês. Todas as informações que nós chamamos de informações transacionais. O que é isso? É aquele registro que você faz quando você vende no cartão de crédito, é aquele cliente que você cadastra, é aquela baixa que você dá do seu estoque. Tudo isso são dados transacionais que a gente vai pegar aquilo, transformar em informações para você gerenciar o nosso negócio. Isso é uma das coisas que nós fazemos. Ok. Pessoal, foi realmente uma aula, mais um programa Colher de Chá, deixando para você uma aula sobre gestão do seu negócio, sobre como você pode ter um envolvimento, eu diria, Mayron, que até as entranhas deste negócio. E quando você tiver esse envolvimento realmente entranhado, né, eu chamaria de intestinal, você verá que o lucro está bem mais à porta do que você imagina. Portanto, Mayron, verdadeiramente muito obrigado. Deixe nosso carinhoso abraço ao Salgueiro também. Claro. Desejamos que vocês continuem prosperando e ajudando muito as empresas, como sempre fizeram, como há 30 anos você faz, e o Salgueiro muito próximo dessa data também, e que possa continuar gerando bons negócios para as empresas que procurarem vocês. Portanto, o Colher de Chá Negócio Finanças deste dia se despede aqui, deixando uma recomendação para você que seja produtivo o seu negócio. E você, tendo técnicas para isso, você encontrará. Muito obrigado e até a próxima semana.